oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos. Eu me chamo Thiago Divino, sou líder da iluminação da Seitinoye e hoje pertenço à Regional MG Triângulo e Alto Paranaíba. E recebo com muita alegria todos vocês que nos assistem no episódio de hoje e também aos nossos colegas orientadores. Então vou iniciar a apresentação, primeiro recebendo lá de AL Maceió, a preletora em grau Master, Maria do Socorro Marques Luz. Muito obrigado, preletora. Obrigada. Também participando conosco, a preletora em grau Sênior, Alexandra Gonzalez Gomes III. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. E o meu amigo de longa data e várias missões, também o líder da iluminação, Felipe Ferreira Freitas, de RJ Copacabana. Muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. E por justiça, né, a preletora Alexandra, ela é de SP Santos, não é mesmo, preletora? Sim. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. No dia de hoje, nós vamos dialogar sobre gestão do tempo. Né? É um tema hoje bastante em evidência, tanto no meio corporativo, quanto na vida particular, na vida de cada um de nós. A gente sempre tem bastante coisa para fazer, seja usando o chapéu de pai, de mãe, de colaborador, de líder, de orientador religioso dentro da Seitinoye, dentre vários outros papéis. E eu começo pela preletora Maria do Socorro. Preletora, o que significa para a Seitinoye a gestão de tempo e por que ela é tão importante? A gestão do tempo é tão importante para a Seitinoye porque tempo é vida. O mestre Masaharu Taniguchi, ele nos coloca que o tempo é a vida, é o decurso da nossa jornada aqui no planeta. Então, para nós vivificarmos o tempo, é necessário aproveitá-lo muitíssimo bem, colocando cada coisa no seu devido lugar, gerindo o tempo, vivificando-o, otimizando, para que aquilo que você realiza, que é a substância da sua vida esse tempo, ele seja profícuo para você e para a sociedade. Muito obrigado, preletora, por compartilhar esse momento. E tem um livro que, para mim, é um dos livros de cabeceira, além de tantos outros, mas esse é grandioso, que é o livro Todos Podem Ter Sucesso, preletora Alexandra. E lá há um trecho na página 105 que diz: vamos agradecer pelo fato de estarmos atarefados. O que quer dizer isso? Temos que acumular várias e várias tarefas? Vamos agradecer pelo fato de estarmos atarefados, né? Ser útil é um dos desejos do ser humano, né? Ser útil, se sentir vivo, né? É um dos desejos que a gente
tem como filho de Deus, sentir que é útil à sociedade, né, como a preletora falou, né, da gente ter a vida, o tempo é vida, ela deu esse insight para nós, né? O tempo é vida. E ser útil e ser atarefado não quer dizer que você faça tarefas ao mesmo tempo. É você estar concentrado naquela que lhe cabe no momento, né? Ter várias tarefas faz com que você se planeje, né? Planeje seu dia, planeje seu momento, planeje a sua vida, né? Então, ser atarefado faz com que você tenha o pulsar da vida mesmo, né? Uma mãe, por exemplo, hoje uma mãe, né, como você mesmo disse, Tiago, no começo, ela veste esse chapéu de mãe, né? Ou um pai veste esse chapéu de pai, e não tem, eu acho que não tem trabalho maior do que esse, que é educar, né? Cuidar de um ser que é totalmente dependente de você. Então, ser atarefado, às vezes, né, nos faz pulsar, nos faz ser mais vibrantes na vida. Com certeza, é a manifestação através das tarefas, da ocupação, é a manifestação da vida que flui eternamente, né? E pulsa e faz com que todas as coisas aconteçam. E, Felipe, sei que você é um cara extremamente tarefado no mundo corporativo e queria entender um pouco mais, apresentar aqui para o nosso público. Como que a gente pode lidar com aquela sensação de falta de tempo que os colegas, os colaboradores falam no corredor? Nossa, tá uma correria. Como faz para lidar com essa falta de tempo? E a gente no nosso dia a dia acaba escutando muito isso, né? Às vezes as pessoas chegam falando assim perto da gente: ai, queria que o meu dia tivesse 48 horas para que eu conseguisse Verdade. fazer todas as minhas tarefas, eu não consigo fazer tudo. E aí, o que a gente aprende na Seitounê? O tempo, ele é a vida, como a preletora Alexandre falou pra gente. Só que quem gerencia a nossa vida, o nosso tempo, somos nós. E cada um gerencia ele da forma que se manifesta a nossa mente. Se a gente pegar no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, lá na página 23 para 24, o mestre Masaharu Taniguchi, ele explica sobre a lei de causa e efeito, né? Como as pessoas denominam essa lei. E essa lei, independente se ela é conhecida ou não pelas pessoas, ela retrata o que vai acontecer. Então, se você tem conhecimento dela ou não, tudo que se manifesta na nossa mente irá acontecer, sendo isso positivo ou não. E isso influi diretamente na gestão do nosso tempo no dia a dia. Então, se a gente está com a mente atribulada, de achar que está com muita tarefa, muitas coisas para fazer, isso vai acabar se manifestando no nosso dia a dia e vai gerar falta de sensação de tempo no nosso dia a dia. Então, o principal momento para a gente ter essa sensação da falta de tempo, a gente precisa organizar a nossa atitude mental. Aí, organizando a nossa atitude mental, vai se manifestar no nosso dia a dia a organização do nosso tempo, a gestão do nosso tempo. E aí, Thiago, já vou pegar um gancho, não sei se vai ser, se a preletora Alexandra Maria do Socorro vão poder completar, mas é assim, muitas vezes se manifesta essa sensação de falta de tempo no nosso dia a dia com as nossas tarefas, porque a nossa mente está atribulada. Então, como que eu faço para trabalhar a minha mente para que se manifeste o tempo e a gestão das coisas, dos meus compromissos, do meu dia a dia? Eu já coloco uma prática aqui que a gente trabalha muito na Seitounê, que é a prática da meditação Shinsokan, né? E aí, assim, por que a meditação Shinsokan ajuda a organizar a nossa mente que vai manifestar no nosso dia a dia? Porque a gente alinha o nosso pensamento com Deus. E a gente conectando o nosso pensamento com Deus, Deus vai nos ajudar a organizar a nossa agenda do dia a dia. Eu não sei também se a preletora Alexandra ou a preletora Maria do Socorro tem alguma passagem sobre a meditação Shinsokan como prática de fazer a gestão do nosso tempo.
A meditação Shinsokan, ela vai nos alinhar com o divino, exteriorizando a nossa capacidade. Quando você falou na prática, hoje eu estou aposentada, me aposentei esse ano, mas eu trabalhei 50 e poucos anos e trabalhava os 3 horários. Antes de conhecer a Seichonoye, era assim, muito desorganizado. Depois que conheci a Seichonoye e aprendi a praticar as práticas da Seichonoye, meditação Shinsokan e cerimônia de gratidão aos antepassados, simplesmente o meu tempo ele triplicou. Por quê? Nesse alinhamento com o divino, exteriorizando a minha capacidade infinita, consegui trabalhar os 3 horários com resultados excelentes, fazer 2 ou 3 especializações. Em 2007, decidi fazer uma nova faculdade e as pessoas perguntavam: como é que você consegue realizar isso? E assim, na minha turma da faculdade, eu era a mais experiente em relação ao tempo, né? As pessoas que estavam ali estudando comigo tinham a idade dos meus filhos, então a pessoa com mais idade era eu. E diziam assim, tanto os professores como os colegas: engraçado, ela não se cansa, ela não se cansa. E realmente eu não me cansava e dava o resultado que era necessário. Por que isso? Quando nós praticamos a meditação Shinsokan, quando nós realizamos as nossas atividades agradecendo e reverenciando, a gente não se cansa. E o tempo, ele aumenta, porque nós estamos com entusiasmo, cheios de ânimo, e a gente consegue, em poucos minutos, nesse alinhamento, a gente consegue se identificar com o resultado que é preciso. E a resposta sai de imediato. Então, praticar meditação Shinsokan, a importância, não é? O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala sobre isso. Praticar meditação Shinsokan todos os dias sem falta. A prática meditativa Shinsokan, nós vamos nos alinhar e exteriorizar, contemplar Deus que está em nós. Contemplar Deus Pai que rege o universo em unidade com Deus Filho que está em nós. Para isso, nós aprendemos a praticar nas associações locais. É importante o nosso querido telespectador participar das reuniões, procure na sua cidade, onde existe uma associação local da Seichonoye. Também no site da Seichonoye nos informa onde existe. Lá nós aprendemos todas as nossas práticas, ouvimos palestras e entramos em sincronia com outras pessoas que estão ali para nos orientar no devido tempo, na nossa necessidade. É importante. E Com tudo certeza. isso é manifestação de amor, é manifestação de saber utilizar bem o tempo. Priorize o tempo naquilo que é prioritário. Isso é gerir o tempo. E às vezes o pessoal de casa deve estar se perguntando assim, né? O que a gente já acompanhou de algumas dúvidas. Nossa, mas como eu vou parar para realizar a prática da meditação Shinsokan se minha mente está atribulada às tarefas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, justamente porque eu não tenho a gestão de tempo, né? E diferente de outras meditações, aqui na Seichonoye, a gente sabe que a meditação Shinsokan ela é contemplativa, né? Não é aquela meditação que a gente vai sentar e pensar em nada. Na verdade, se a gente for realizar uma meditação Shinsokan e pensar em nada, vai aparecer uma placa escrito nada, né? Muito pelo contrário.
A gente, dentro da meditação Shinsokan, a gente realiza junto com os atributos de Deus, né? E aí, muitas das vezes, acontecem de vir pensamentos aleatórios dentro da meditação Shinsokan, né? Às vezes a gente está lá fazendo a prática e está preocupado com a louça que tem que lavar. E a gente está preocupado com o filho para a escola que tem que levar. Esses pensamentos vêm. E aí é normal que o mestre explica dentro do livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, lá na página 189, ele diz que quando esses pensamentos do nosso dia a dia, que são talvez até as nossas preocupações das tarefas que a gente tem que fazer, vier dentro da meditação Shinsokan, para que a gente receba esses pensamentos de forma dócil, vivifique eles. Se a louça suja está vindo para lavar, que a gente viva esse momento, lave a louça. Se a tarefa que eu tenho que ajudar meu filho a executar, eu faça junto com ele, mas que a gente não bloqueie esses pensamentos aleatórios, porque eles são karmas manifestando dentro da meditação Shinsokan, que a gente viva eles dentro da meditação Shinsokan, e naturalmente eles vão embora e a gente vai poder conectar nossa mente dentro dos atributos. E muitas das vezes esses pensamentos que estão vindo podem ser até insights para as decisões ou dúvidas que a gente está precisando, né? E o que é maravilhoso também, não é, Felipe? É que a gente aprende que a meditação Shinsokan é uma prática contemplativa e ela é contínua. Ou seja, a partir do momento que a gente alcança a contemplação, durante aquele momento de silêncio, de se recolher, mantém-se ao longo do dia aquela mesma sintonia de serenidade, apto a receber insights, apto a receber as respostas de Deus para a resolução de tudo que a gente tem que fazer ao longo do nosso dia. Então isso realmente é maravilhoso. E uma coisa que me deixa feliz é que o nosso público que nos assiste aqui no Diálogos e também a grande número de pessoas que vão às academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye estão cada vez mais abertas e praticantes da meditação Shinsokan. E pegando um gancho no que o Felipe nos trouxe, né, professora Alexandra, a questão dos pensamentos aleatórios. Algumas pessoas, quando estão com a mente cansada, né, se assim podemos dizer, eles começam a praticar algo que na literatura, na mídia, eles chamam de procrastinação. Né? Começam a deixar de fazer o que precisa ser feito. Né? Existe uma procrastinação criativa, claro, mas pensando nesse outro lado do mundo fenomênico, da procrastinação como um desafio comum do nosso dia a dia. Que orientações que a Seiichi Noye oferece para superá-las? Então, Thiago, só para fechar um pouquinho, né, sobre a meditação Shinsokan e a importância da gente estar sempre ligado a Deus, né? Eu acredito com muita fé e com muita força, isso foi a Seiichi Noye que me trouxe, né? Conforme eu fui abrindo minha mente, lendo os livros da Seiichi Noye, participando, como a preletora Maria do Socorro falou, das reuniões da Seiichi Noye, participando de seminários. Quando eu fui estudando a Seiichi Noye, escutando palestras, né? Eu fui percebendo a importância da oração, né? Então, eu tenho essa máxima comigo que toda a oração é sempre atendida. Toda oração, quando ela é feita do coração, ela é sempre atendida. Então, nenhuma oração é em vão. E nesse livro aqui, conforme a atitude mental, volume 2, tem um trecho que ele fala assim: como agir e viver em conformidade com a vontade de Deus? Essa é a questão mais importante da nossa vida. Em primeiro lugar, devemos dedicar um tempo considerável à oração. E foi isso que os preletores falaram, né? Deixar um tempo para a oração. Fazer a meditação Shinsokan é uma das práticas, né, que nós temos como uma fundamental na nossa vida, né? Então, acordar, né, e dedicar aquele tempo à oração faz com que você leve o seu dia de forma mais leve, né? Ele fala aqui: somente por meio da oração conseguimos entrar em contato com Deus. Eu sempre entro em contato com Deus por meio de oração.
A oração é uma antena que capta as revelações divinas. Tudo que os preletores falaram, né? A gente fica mais apto a entrar em contato com a vida divina, né? E ele fala aqui, ó, a alma não consegue subsistir sem a oração. Olha que forte essa afirmação. A alma não consegue subsistir sem a oração. A oração é o lar e o sustento da alma. Então, gente, para a gente perceber o quanto nós estarmos ligados, escutarmos coisas boas, né? Vivenciarmos coisas boas, faz com que a gente fique mais ligado ao tempo do agora, né? E você me falou sobre a procrastinação. A procrastinação, né? Eu encontrei nesse livro, A Verdade da Vida, volume 37. Eu encontrei aqui. Como o tempo é uma coisa invisível que se consome mesmo não sendo utilizado, tendemos a desperdiçá-lo. Olha que incrível. A ciência econômica da Seichonoye, segundo a qual não utilizar é o mesmo que desperdiçar, quanto mais se usa, mais se multiplica. Quer dizer, o inverso realmente verdadeiro também. Torna-se ainda mais válido quando se refere ao tempo. Mesmo que tentemos encaixar ou engarrafar o tempo, ele se esvai e desaparece. Não adianta ficarmos preocupados pensando em como valorizar o tempo, pois só nos sentiremos irritados e aflitos. A fórmula mais eficiente de valorizar o tempo é pôr a ideia em prática imediatamente. É não deixar para depois o que deve ser feito agora. Aqui mais embaixo ele fala assim: quem vive o agora, que transcende o tempo, é aquele que vive sempre. Quem vive na indolência é aquele que está sempre morrendo. Então, gente, como foi falado na primeira frase, né, praticamente, da preletora Maria do Socorro, né, o tempo é vida. É aquele que deixa para depois, ou não faz no momento, ou hoje em dia, né, nós temos o advento da internet, né, a gente às vezes vai nos restaurantes, as pessoas estão perdidas no mundo, não olham para o seu prato de comer, né, não olham para a pessoa que está ao lado. Às vezes a gente vê um casal, cada um no celular, né, sentado à mesa, assim, não é julgando, né, muitas vezes é coisa importante que estamos fazendo, né, a internet é maravilhosa, graças à internet temos esse bate-papo aqui, né, com pessoas de estados, né, tão diferentes, mas, assim, não devemos nos deixar levar somente por esse prazer, né, que a internet às vezes é um meme, é uma coisa engraçada, mas buscar até nessa ferramenta algo que vá fazer o seu crescimento espiritual, o seu crescer, né, a sua grandiosidade, né, buscar essa grandiosidade. Então, sempre que for tiver algo a fazer, coloque, né? Eu trabalho, né? Sou proprietária da Casa dos Parafusos do Guarujá, moro no Guarujá, sou casada, tenho filhos, né? Tenho neta. Então, a gente, assim, sou presidente, né? Estou como presidente da Associação dos Preletores da Regional SP Santos. Então, assim, temos uma vida repleta. E nessa vida, né, repleta de afazeres, eu tenho uma agenda em cima da minha mesa, né, no meu trabalho, e ali eu vou colocando as coisas de amanhã, de depois, da semana, e vou colocando aquilo que eu devo fazer no dia, eu vou tentando minimizar aquelas tarefas, o que eu não consegui no dia de hoje, ponho para o dia de amanhã. Então, se organizar é algo que é necessário para não haver a procrastinação, tá bom? Diretor Alexandre, você foi falando, eu fui lembrando de um momento na minha vida que tinha muitos afazeres, muitas tarefas, né? Eu acabei caindo nas ilusões, assim, comecei a embolar as coisas, né? Dos afazeres. Aí eu
a gente para, se concentra, realiza as práticas. E eu lembrei de uma passagem que tem na Verdade da Vida, volume 28, lá na página 23 para 24, que o mestre cita muito sobre o vivificar, que é o viver o agora. E ele conta um fato, né, sobre um monge que questionou o Buda, né, e falou: como você consegue ser Buda assim? Como consegue realizar tantas coisas, né, e com tanta perfeição? E eu lembro que ele fala, como ele cita o seguinte: é porque tudo que eu faço, eu me dedico 100% ao que eu estou fazendo. Então, se eu vou tomar um café da manhã com a minha família, eu sou 100% a pessoa tomando um café. Se eu vou, neste momento, aos meus afazeres como um profissional no meu trabalho, então eu vou me dedicar 100% a esses afazeres. Se neste momento eu estou com meu filho, com a minha filha, com a minha família, eu vou ser 100% o esposo, a esposa, eu vou ser 100% o filho, a filha, mas a gente se dedicar 100% ao que a gente está fazendo no agora. Porque geralmente o que acontece? É o que você citou, a gente está com a nossa família e está com a cabeça no trabalho. Às vezes está com o nosso trabalho, está com a mente na nossa família, e vice-versa. E aí as coisas vão perdendo sentido e a gente não está 100% conectado. E aí você citou sobre hoje como é o uso do celular, né? Que ele pode ajudar a gente, mas também pode ser de uma forma que faz a gente procrastinar. Eu lembro muito do que o mestre também citou sobre o uso da faca. Ele faz essa metáfora com o uso da faca, explicando o seguinte: a faca ela foi criada para cortar alimentos. A decisão de utilizar a faca para tirar uma vida é nossa. Ela é uma atitude nossa. Então, assim, o celular e a tecnologia eles estão aí para que a gente possa usar, mas a decisão de como usar é nossa. A atitude mental de como usar é nossa. E a mesma coisa com o nosso tempo e a nossa vida. Assim, muitos afazeres tem, a gente sabe que a gente tem uma profissão, é pai, é filho, é esposo, e a gente é um líder da Seitonoye, é preletor, a gente vai ter muitos afazeres. E a partir do momento que a gente vivifica o agora e vive o momento, 100% o momento dedicado, a gente dá sentido para a vida, né? Porque realmente é importante nesse momento. E a gente Acho que uma coisa que está ficando bem firme, né, Tiago? É tempo, é vida, né? É a vida de Deus pulsando, né? O tempo, as 24 horas do dia, né? É segundo a segundo, pulsando, é a vida de Deus, né? Tempo é vida. Sim, com certeza. Tempo é vida. E sendo tempo, vida, quando se fala em procrastinação, as pessoas que estão procrastinando, elas estão desperdiçando o seu valioso tempo e não se recupera. Se você perder dinheiro, qualquer negócio, você recupera. Mas o tempo, como é vida, você não recupera. E isso lhe traz um sofrimento. Você fica nessa procrastinação e esse sofrimento que você traz é porque está perdendo algo valioso que é o tempo. Para isso, o nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, ele coloca na revelação divina do viver religioso a importância de nós trabalharmos hoje, pensando também no futuro. Só que, como já foi dito aqui, com a inteireza do ser. O que você estiver fazendo agora, você se coloca 100% naquilo que está fazendo. 100%. Inteireza do ser. Porque nós ficamos postergando quando pensamos no passado que foi, o que poderia ter sido, e também no futuro que vai chegar e ainda não chegou. Só que tem um detalhe interessantíssimo. É uma questão filosófica. O passado e o futuro não existem. Só existe o presente. Só existe o agora. Quando era passado, você estava no presente. Quando o futuro chegar, você vai estar no seu presente. Então, se eu desejo fazer alguma coisa, pense nos seus objetivos. Trace metas que você consiga alcançar.
faça meditação Shinsokan. Se reconheça como homem, filho de Deus perfeito. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando estiver fraco, sentir que está protelando naquilo que desejaria fazer, e isso lhe traz um sentimento de culpa, faça a oração do perdão, o auto-perdão. Deus me perdoou e acolhe-me com seu imenso amor. Veja, numa autorreflexão, o relacionamento que você tem com seus pais. Nesse relacionamento que você tem com seus pais, declare o seu amor aos seus pais. Se sentir necessidade de perdoar, perdoe. Peça perdão, agradeça. Vivificar o tempo. Nós temos as práticas espirituais que nos mostram como a gente renascer. Esse renascimento é a autorreflexão, onde eu me reconheço como homem e filho de Deus. Se Deus é, eu sou. Se Deus pode, eu posso. Se essa atribuição veio para que eu possa realizar, é porque eu tenho condições. No canto evocativo de Deus, nós temos lá, as minhas obras, não sou eu quem as realiza, é Deus quem as realiza através de mim. Sinta essa unidade, essa afinidade e mantenha-se em contato constante com esse seu Deus interior, em conexão com Deus Pai, que você vai deixar de postergar a força e as condições necessárias para você realizar tudo aquilo que você quer, vai chegar no momento certo. Tudo está em você e parte de você. Nossa, gente, que maravilha, né? Quanto conhecimento, quantas informações a gente recebe através do estudo do ensinamento da Seiichi Noe. É realmente tocante e eu entendo que são ferramentas que vão auxiliar todos os nossos colegas, toda a nossa audiência, né? E líder da iluminação Felipe, você falou sobre dependendo do instrumento, a forma como se emprega, se utiliza, a gente alcança um resultado, né? E aí eu vejo muito as pessoas falando sobre o aproveitar as horas matinais. O que significa isso dentro do nosso ensinamento? Nossa, o mestre ele traz essa explicação para a gente sobre aproveitar as horas matinais de uma forma tão sublime assim, que chega até a gente se emocionar. O que o mestre nos explica, né? E até porque, para os queridos amigos ouvintes, entender por que a gente pratica a meditação Shinsokan ao acordar e ao findar do dia, né? Então, por que as horas matinais elas são muito importantes? Na verdade, da Vida, volume 7, lá na página 19, tem um trecho que o mestre fala sobre aquele que valoriza as horas matinais do dia, ele valoriza a sua existência. Mas por quê? Quando a gente vai dormir, à noite, findar do dia, a gente vai dormir, a nossa mente, ela entra no subconsciente e ela começa a se conectar com as coisas que a gente vivenciou do dia, do nosso subconsciente, né? E aí eu vou dar até um passo atrás. Por isso que ao dormir, a gente precisa realizar a meditação Shinsokan para que a nossa noite seja influenciada com as últimas coisas que a gente viu nos últimos 10 minutos. Então, a nossa mente ela vai adormecer naquele momento com que a gente passou durante o dia e o que preencheu nos últimos 10 minutos. Então, quando a gente levanta de manhã, o nosso subconsciente está muito ativo e ele vai se preencher com as primeiras coisas que a gente vê. Então, vou trazer duas situações. Se a gente acorda de manhã e nas primeiras horas matinais, a gente já vai realizar nossas orações com a meditação Shinsokan, que é conectar com Deus, a gente se alimentou o meu eu espiritual e aquilo vai fazer com que o seu dia seja totalmente manifestado com a vontade de Deus. Agora, vamos colocar uma situação oposta. Se a gente levanta de manhã,
Liga a televisão lá no telejornal, que só vê notícias ruins, acidente, pessoa ferida, aqueles programas que chegam a quase pingar sangue da televisão. Ou abre, pega o celular primeiro, e aí o celular já está lá cheio de notícias ruins. Abre os grupos onde já tem discussão. A gente tem duas situações que a gente alimentou a nossa mente, o nosso subconsciente que está adormecendo, florido, com coisas boas, conectado com Deus, com a meditação Shinsokan, e ao contrário, com coisas ruins. Então, olha só, o nosso dia ele vai se manifestar de acordo com o que a gente alimentou a nossa mente. Então, se nas horas matinais que a gente acordou, o nosso espírito está precisando de alimento, ao invés da gente se conectar com Deus, a gente se conectar com coisas do mundo, com ilusão, as coisas ilusórias, o que vai acontecer com o nosso dia? Realmente não vai ter ferramenta que tenha gestão de tempo que vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Então, as primeiras horas matinais, elas são extremamente importantes para como vai ser o decorrer do nosso dia. Então, o que a gente tem que fazer? Levantou, praticar a meditação Shinsokan, alimentar o nosso eu espiritual com a conexão com Deus, e através da nossa mente conectada com Deus, a gente começa a planejar o nosso dia. Então, assim, as horas matinais elas são extremamente importantes. Tem até uma passagem, né, no livro também, Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, acho que eu já falei isso até em outro programa do Diálogos, mas cabe nesse momento, que é como o mestre fala a importância da prática da meditação Shinsokan relacionado à alimentação do café da manhã, ao pão, o pão que a gente se alimenta. Qualquer profissional que a gente vai que trabalha com nutrição, ele vai falar que uma das principais refeições do dia é o café da manhã. E aí o que acontece? Se a gente sai de casa e perde o horário, por exemplo, e a gente não consegue tomar um café da manhã, comer o nosso pão, a gente vai se alimentar na rua, com certeza, porque a gente não pode ficar sem comer, certo? E a meditação Shinsokan é como se fosse nosso pão espiritual. Então, por que a gente come na rua, muitas vezes, só que a gente não alimenta o nosso eu espiritual? Por isso que é importante a gente começar o nosso dia com a meditação Shinsokan, porque isso vai refletir como será o nosso dia. Maravilhoso. E essa analogia foi formidável da alimentação, né, matinal com a prática espiritual do ensinamento da Seitonai, a meditação Shinsokan. E aí, eu acho que chega o momento da gente falar sobre planejamento. A gente está falando ao longo do dia, a prática logo ao início da manhã. E aí, preletora Alexandra, até que ponto é importante planejar? Não é só uma questão de aumento de produtividade, ou tem algo além? Como foi falado, né? Quando a gente se planeja, né? Não é algo que a gente esteja ansiando pelo futuro, como disse, né? A preletora Maria do Socorro. Nós estamos, né? Colocar no papel. Gente, a gente precisa voltar também um pouquinho, né? A pegar o papel, a caneta, né? Começar a escrever um pouco, né? Porque quando a gente planeja, quando a gente escreve no papel, quando a gente a gente também está se conectando com esse ser divino, né? Porque se somos filhos de Deus, né? Temos essa divindade dentro de nós e estamos em oração, né? Como sempre está sendo falado aqui, que a oração é aquilo que nos conecta ao agora, né? É aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá tempo, né? É aquilo que nos dá crescimento, né? E, a expansão da nossa consciência ele vem pela oração, né? Colocar em prática, né? Escrever também é colocar em prática, né? Então, assim, eu, particularmente, né, eu vou mostrar um planner aqui de 2024, né, que eu fiz, e assim, semanalmente, planejando aquilo que eu deveria fazer. Não pense que são coisas, assim, extraordinárias, né? Às vezes, as coisas mais simples, né? Colocar no planejamento e colocar como meta, coisa simples.
vou dizer coisas fenomênicas e coisas espirituais. Por exemplo, né? Fazer a meditação todos os dias sem falta, 5:30 da manhã. Você conseguiu? Coloca lá um okzinho. Isso faz com que a nossa mente, né? Com que a nossa mente tenha algumas metas e uns ok's aqui, né? Isso faz com que a nossa mente fique feliz. Então, o planejamento, ele não precisa ser de grandes coisas, não precisa ser de lá do futuro. Pode ser também, né? Nós estamos começando um ano, né? E todo mundo, lá em 2024, fez a sua carta a Deus, né? É um planejamento, isso é colocar no papel aquilo que você deseja. Então, às vezes, coisas corriqueiras do dia a dia e coisas mais à frente. Então, planejar, a de 2025, eu já implementei, fiz um planner bem mais implementado. Então, assim, é uma delícia quando você começa a pegar gosto pelo seu dia, pela sua vida, pelo seu crescimento. Então, às vezes, a gente perde bastante energia em coisas que não vão lhe dar a felicidade que um dia planejado, ou uma semana planejada, ou a concretização de um plano de férias, né? É algo que você se dedicou. Essa dedicação, ela vem demonstrada, né? Através, se você tem um planejamento, ela vai ser demonstrada do seu sucesso. Olha, em 2024 eu tinha essas metas, né? Hoje eu não tenho mais essas metas, porque elas já viraram um hábito. Acordar todos os dias, né? Fazer a meditação Shinsokan, fazer a oração aos antepassados, arrumar a minha cama, né? Então, coisas simples, você colocar no papel coisas simples e que vão fazer você crescer, né? Tomei os 2,5 litros de água, os 3 litros de água, cada um, né, tem a sua meta diária. Então, assim, você planejar o seu dia, né? Aí tem coisas, Thiago, que vão sair daquele seu planejamento. Mas você estando com o seu dia, né, planejado, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua viagem, você vai se sentir tranquilo, porque você vai ter tempo de administrar esses extras. Perfeito, leitura. Na minha vida prática também, eu busco me organizar. Menos no papel, né? Sou mais do digital. Mas eu tenho também os aplicativos que gerenciam as tarefas, tem o aplicativo que gerencia a agenda e ajuda muito. Além da prática da meditação Shinsokan, esses instrumentos, como o planner de papel ou um planner digital, auxiliam muito a nossa vida. É curioso que vários colegas às vezes falam: Nossa, Thiago, como você lembra de tanta coisa? Gente, eu não lembro, eu tenho ajuda. Então, se eu tenho um insight de um projeto a providenciar, anoto. Se eu me lembrei de uma pendência e anoto, naturalmente aquilo vai vir antes mesmo, às vezes, de um alarme. Como é digital, né? Às vezes eu programo para alertar, antes mesmo do alarme eu já estou lembrando daquilo. Ou seja, esse hábito faz até que o cérebro trabalhe de uma forma ativa para aquilo que a gente tem que realizar ao longo do dia. E, Pletora, Maria do Socorro, a gente também fala muito no Seiichi, né, sobre gratidão. Como que a gratidão tem alguma relação, ela pode influenciar de alguma forma essa nossa gestão do tempo? Com certeza. A gratidão é o sentimento que nós temos de plenitude, de estarmos satisfeitos com aquilo que nós estamos naquele momento. Nem sempre as pessoas estão satisfeitas, mas com a repetição da palavra muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, nós vamos aprendendo a importância da gratidão. E a primeira norma fundamental que nós temos na Seichonoye é agradecer a todas as coisas do universo.
Ao agradecer a todas as coisas do universo, começo a agradecer o tempo que eu estou. Agradeço a minha vida, agradeço a tudo e a todos. Agradeço a tudo e a todos. Não só as coisas que eu considero positivas, mas aquelas aparentemente negativas, porque se elas aconteceram, era para que eu refletisse em que preciso modificar. É um alerta para mim. Aconteceu alguma coisa negativa, vou agradecer, porque dali eu vou extrair uma experiência para reverter o que for necessário. E em relação à gestão do tempo, quanto mais eu agradeço, mais eu reconheço o que existe de bom, potencializo o meu tempo. Na Cartilha da Vida, volume 2, o mestre Masaharu Taniguchi, ele coloca reverenciar o tempo e agradecer. Quando reverenciar o tempo, sim, reverenciar a vida. O tempo é o decurso da vida, não é? É a substância da vida. Eu existo nesse decurso de tempo. Eu existo na substância do tempo. Então, quanto mais eu agradeço, mais essa vida ela é otimizada para desenvolver as atividades, para gerenciar o meu tempo. Como foi falado aqui, a organização do tempo. Quando eu organizo o tempo, eu estou organizando a minha vida. Eu estou vivificando a minha vida. Eu estou vivendo o agora, com a inteireza do ser, com a sagrada missão que Deus me deu. Mas qual é a sua missão? Aquilo que eu estou realizando agora. Seja lavando louça, seja nesse momento aqui, seja com o meu neto, seja onde for. Eu estou na missão que me cabe, otimizando esse tempo, reverenciando tudo e todos com um sentimento de gratidão. E quanto mais eu agradeço, mais o meu ânimo, o meu entusiasmo, ele se desenvolve, né? A gratidão é o fermento da vida. Aquilo que você agradece se multiplica. Agradeça de estar vivo. Agradeça a cama que você dormiu. Agradeça a função que lhe foi atribuída. Agradeça as multifunções que você desempenha. Quanto mais função, quanto mais atribuição, mais você exterioriza a sua capacidade infinita de filho de Deus. O mestre diz: você tem capacidade infinita. Você é um ser ilimitado. E sendo um ser ilimitado, o tempo que é vivificado é aquele onde eu estou sendo útil a Deus, à humanidade. E isso tudo no reconhecimento de que eu, Deus, e o outro somos um só. Só existe Deus e o que ele criou. Não é? Essa afirmação. E a gente consegue viver isso no cotidiano com a meditação Shinsokan e com o poder da oração que a preletora Alexandra também tão bem falou, tão bem enfatizou a importância de oração. E quando nós falamos em oração, não é apenas quando eu faço a meditação Shinsokan, não é só quando eu leio uma sutra, é o meu pensamento, como o nosso líder da iluminação falou, o alinhamento da minha mente. Quais são os pensamentos que eu tenho? Quais são os sentimentos que advêm dos meus pensamentos? Sim. A importância de estarmos alinhados apenas no bem. Quando os pensamentos aleatórios vierem, eles já não lhe pertencem mais. Agradeça-os e governe-os. Vão embora.
Substitua, não é? Substitua pela gratidão. Tenha um mantra, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não sabe nem o que está agradecendo, mas agradece, agradece, até sentir-se preenchido, pleno desse sentimento de satisfação. Essas ondas espirituais de gratidão que nos ligam diretamente a Deus e à fonte da abundância, que é Com Deus. certeza. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, preletora, por esse ensinamento, por esse compartilhar. E líder da iluminação Felipe, para concluir, né, estamos nos encaminhando para o final desse episódio. Então, gostaria que cada um de vocês, vou iniciar pelo nosso colega líder da iluminação, mas cada um de vocês traga, né, um exemplo pessoal sobre como gerir o tempo e como conciliar esses diversos segmentos da vida, né? Como eu falei, os chapéus que a gente usa ao longo de um dia e conciliar isso com a prática do ensinamento da Seiichi Onoye. Pode também, nesse momento, trazer palavras finais, uma mensagem final que queiram deixar para os nossos espectadores. Bom, a gente, ao longo do programa Diálogos de hoje, a gente falou muito sobre ferramentas doutrinárias e também ferramentas organizacionais que a gente pode ter, né? A gente falou das duas coisas. Então, assim, o primeiro passo é muito importante que a gente faça o alinhamento mental através da meditação Shinsokan. As coisas vão começar as coisas vão começar a ficar organizadas no nosso dia a dia, de acordo com que a gente organizar a nossa mente. E a gente faz isso através da meditação Shinsokan. Mas aí a gente começou a alinhar a nossa mente. O que a gente faz para gerir melhor o nosso tempo? Aí vai a dica. Vou dar 7 passos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que vão nos auxiliar para a gente gerir as nossas tarefas. Então, assim, organize o seu trabalho por prioridade. Essa é a primeira coisa. Então, coloque lá o nível de prioridade que você tem para fazer. Segundo, tente planejar o seu dia na noite anterior ou no que antecede a sua atividade, mas planeje. O terceiro, comece o dia pelo que você considera o mais importante. E aí eu vou fazer um link. Eu já coloco o mais importante, que seja a sua oração matinal, a meditação Shinsokan. E depois você liste as suas tarefas pelo que é mais importante. Número 4, delegue tarefas. Então, se tem tarefas que você pode delegar, delegue-as, que isso, inclusive, pode ajudar no desenvolvimento para quem você está delegando. O quinto, defina prazos e quinto, defina prazos e seja coerente com os seus prazos. O sexto, elimine distrações e, por último, tome decisões rápidas com as tarefas menos trabalhosas. Tem coisa que você não tem que ficar enrolando, tem que tomar a decisão e decidir. Então, alinhando a mente através da meditação Shinsokan, mais esses 7 passos, com certeza você vai fazer uma melhor gestão do seu tempo. E líder da iluminação Felipe, sobre a questão do definir metas, né, e tomar decisões, uma indicação que nós deixamos é o livro que nós falamos no começo, que é o Todos Podem Ter Sucesso. É uma bibliografia maravilhosa para quem quer adquirir um pouco mais conhecimento sobre isso e partir para a prática. Preletora Alexandra? Bom, acho que o Felipe deu uma bela de uma finalização com 7 passos maravilhosos aí. Eu vou deixar um pouquinho de mim mesmo, né? Sempre que eu estou, como a preletora Maria do Socorro falou, a meditação Shinsokan, eu falei da oração, preletor Felipe deu esses 7 passos agora. Então, assim, me veio à mente, né, aquilo que eu uso, né, nos momentos que realmente eu penso assim, nossa, né, hoje o meu tempo parece que não tá fluindo, né? Respira. Traz a meditação para o momento que você está agora, né? A gente fala de fazer a meditação de manhã e antes de dormir, mas assim, a oração é o tempo todo. Quando a nossa mente está
está atribulado ou alguma coisa difícil acontece, a preletora Maria do Socorro falou sobre a gratidão, respira e fala: Deus, muito obrigada. Deus, muito obrigada. Então, respirar é a única fator que te traz o alento da vida, né? O ar. O ar é o alento de Deus, a vida de Deus. Então, quando nós respiramos, inspiramos lenta e profundamente, deixamos esse ar vir até o baixo ventre e soltamos, né? E soltando junto com esse expirar, soltar todo aquela aflição, aquela ansiedade daquele momento, talvez, que você esteja passando. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, de ansiedade, até, né, por não conseguir completar a sua tarefa, o seu dia a dia, por estar procrastinando, talvez, né, respira, agradece, né? E viva intensamente agora. Então, assim, você trazer para dentro de si esse alento de Deus, que você é filho de Deus. Sinta profundamente o amor de Deus por você através da sua inspiração e expiração. Lenta, profunda, concisa, pensando em tudo. Todas as células do seu corpo estão recebendo esse alento de Deus nesse momento. Então, se estiver passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação mental, algum desacordo, né? Agradece, faz como a preletora Maria do Socorro falou, né? E respira. Inspira lento e profundamente e solta. Bom, muito obrigada. preletora. Muito obrigado, preletora Alexandra, muito obrigado. Preletora Maria do Socorro, só a mensagem final para os nossos espectadores. A mensagem final é simplesmente você agradecer e amar o que você é e o que está fazendo. Quando nós falamos em amar, tudo que foi dito aqui hoje fala sobre a gestão do tempo. Quando eu amo o que estou fazendo, eu estou me conectando com o todo, sabendo que aquela ação minha não é uma ação isolada, é uma ação que vai ter interferência na vida de várias pessoas, seja qual ato que você fizer. Qualquer ação do seu trabalho, do seu tempo, tem interferência na vida sua e de outras pessoas, inclusive do planeta. Então, ao verificar o seu tempo, a gestão do tempo, ame e faça aquilo que você está fazendo como se fosse pela primeira vez. Agradeça, agradeça. E se reconheça numa intimidade com Deus. Eu não faço nada. É Deus, através de mim, que realiza esta obra. É Deus, através de mim, que faz com que tudo o que eu precise para alcançar o meu objetivo chegue na hora exata. Confie, ore, agradeça e ame. Ame a si, se reconhecendo como filho de Deus. E ame tudo e todos daqueles que estão próximos de você. Próximos de você. Seus familiares que são a sua base. Seus familiares que são a sua base. Para você alcançar objetivos infinitos. Mas a sua família é a sua base. Agradeça, ame, meditação Shinsokan, todos os dias sem falta. E tudo aquilo que foi falado também aqui pelos nossos amigos. Muito obrigada. Muito obrigado. Quanto ensinamento, quanto aprendizado no episódio de Diálogos de hoje. Aprendi muito com vocês. Tenho certeza que a nossa audiência também. Muito obrigado a todos. Preletora Maria do Socorro, Marques Luz, muito obrigado. Preletora Alexandra Gonçalves,
Gomes III, muito obrigado. Líder da denominação Felipe Ferreira Freitas, muito obrigado. E nos encontramos em associações locais, nas academias da Seitinoye e num próximo programa. Muito obrigado a todos pelo diálogos de hoje. Venha participar do maior evento espiritual da Seitinoye no Brasil. No dia 13 de abril de 2025, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos, na 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 41ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual, enviando os registros espirituais, você garante que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da Festividade do Santuário Roswell dentro do portal da Seitinoye Brasil, sni.org.br. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor, efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Você pode preencher seus registros espirituais em uma de nossas sedes. Consulte os nossos endereços e telefones em sni.org.br/onde encontrar. Participe, aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. 69ª Festividade do Santuário Roswell do Brasil. 41ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. 13 de abril de 2025, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitinoye de Ibiúna e virtualmente pelo canal da Seitinoye do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitinoye Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitinoye do Brasil. Muito obrigado.